Olá, o meu nome é Elisângela, sou professora de inglês e se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não for inscrito, se inscreve porque tem vários vídeos legais para você assistir e aprender. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o futuro simples, né? O Simple Future em inglês. Provavelmente você já viu o passado simples e o presente simples e agora você vai ver o futuro simples, que é bem simples. Temos duas formas de se referir ao futuro em inglês, né? Sempre que a gente for falar vou viajar, ou então viajarei, ou irei, sempre a gente vai usar ou o will ou o going to. São essas duas formas que você pode se referir a algo que você vai fazer ou que você planejou para o seu futuro. Então, vamos começar a falar sobre o uso do will. Temos a forma reduzida e temos a forma negativa, né? Na forma negativa, a gente acrescenta o not, sempre vocês já sabem de qual isso que a gente vai ter que usar um not para negar alguma sentença, alguma frase, que fica want, parecido com o nosso want. Então, sempre que uma frase vier, sempre não, né? Nem sempre, mas é quase sempre que vier com essas palavras-chave aqui, ó, no início da frase, I believe, I expect, I think, I'm not sure, I hope, I promise, ou então probably. Sempre que vier essas palavras-chave, você já sabe que você vai ter que utilizar o eu. Mas nem sempre, né, você vai vir essas palavrinhas. Só para vocês ficarem mais ligados. Sempre que vir elas, você já sabe que vocês vão ter que utilizar o eu. Então aqui, ó, em frases com expressões de incertezas ou previsões, né? Todas essas palavras-chave são expressões de incerteza, trazem uma certa incerteza. Então a gente vai utilizar o eu. I think he will come. Eu acho que ele virá. Não é uma certeza. Quando se toma uma decisão rapidamente ou quando você se voluntaria a fazer algo por alguém, principalmente no momento de fala. Por exemplo, aqui, ó, coloquei essa frase. You dropped your wallet, but no worries, I'll get it. Você derrubou, né? Você deixou cair a sua carteira, mas não se preocupa que eu vou pegar. Ou seja, a pessoa se voluntariou a fazer alguma coisa pela outra. Vamos ver a estrutura, como a gente forma as frases no futuro simples. Temos três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa, a gente vai ter um sujeito, né? Que é as pessoas, eu, tu, ele, ela, nós, vós, né? Na afirmativa, sempre vai começar com o sujeito, I, vai vir esse verbo auxiliar, né? O eu, ele fica como verbo auxiliar, porque auxilia o outro verbo que é o viajar. Travel, né? Vem qualquer outro verbo aqui depois do eu. E esse travel é viajar, é no infinitivo. I will travel, viajarei, ou vou viajar na próxima semana. Tem o resto, o complemento da frase. Então, sujeito, o will e outro verbo. Negativa, sujeito, o will, nega, né? O not e o verbo e o resto da frase. Na interrogativa, a gente coloca esse will, né, no início da frase e deixa todo o resto da frase normal. Então, não muda nada. Você não vai ter que mudar nada, só os lugares de onde colocar o will, que é só na forma interrogativa, né, que a gente vai ter que colocar ele no início da frase, mas o resto fica tudo igual. Essa é basicamente a estrutura do will, né? Se fosse qualquer sujeito, ficaria a mesma coisa na frase, não ia mudar nada utilizando o will, certo? Não ia ter que colocar isso nos verbos nem nada do tipo. Mas vamos ver como é que a gente usa o going to. O going to, né, a forma reduzida dele é o gonna, a gente chama gonna, utilizado principalmente para fazer uma referência, né, a uma ação futura que indica uma certeza, enquanto o will é uma incerteza, o going to é uma certeza, né, ou algo que foi planejado. Então, na frase, they said they are going to arrive late. Eles falaram que vão chegar tarde. É uma ação que é certeira porque alguém falou que ia chegar tarde. Então, a estrutura é essa, afirmativa, negativa, interrogativa. Na afirmativa, sujeito, né, o verbo to be, am. Dependendo do sujeito, você vai usar o is, o are ou am, né? Então, I am going to play. Vou jogar. Na negativa, a gente vai só acrescentar o not, né, na frase. Então, I am not going to play. Não vou jogar. Na interrogativa, a gente traz esse verbo to be pro início da frase, né? Am I going to play? Né? A gente traz o verbo to be pro início da frase. Dependendo do sujeito, a gente vai ter que ver qual é o verbo a utilizar, o verbo to be, né? Se é is, ou se é are, né? Ou se é o am. E observe que o verbo vai ficar no infinitivo com to, né? Diferente do will, a gente não vai colocar um to no verbo. Por exemplo, to travel. I will to travel. Não, é só I will travel. Então aqui eu deixei uma tabela para vocês, porque se vocês tiverem dúvida qual a forma do verbo to be que vocês vão utilizar, se é o am, se é o is ou se é o are, né? Eu deixei aqui, ó, para I a gente vai usar o am, para you, we e they nós vamos usar o are, né? E para he, it nós vamos usar o is. E tem uns exemplos para vocês aqui também.
Então, resumindo, eu diria que o will é mais formal, tá? Principalmente na escrita. E o going to é o mais informal. Mas claro que as pessoas, elas não ligam. Na realidade, elas não ligam qual que tu vai usar. Elas não vão parar pra se perguntar, eu vou ter que usar isso porque isso é uma incerteza. Não, simplesmente usam, né? Um no lugar do outro. E não tem problema. Mas claro que se você for fazer uma prova, é bom você estar por dentro das diferenças, porque senão você vai se prejudicar. Então, eu resumo o will e o going to como o going to é o nosso vou e o will é o nosso irei. Simples assim. Agora vai praticar exercício, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais vídeos como este. Bye, bons estudos!